boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre as doenças virais, né? Mais um assunto de doenças transmissíveis. E hoje a gente vai falar praticamente do molusco contagioso, do HPV e do HIV. Então vamos lá, o molusco contagioso, ele é, como o próprio nome diz, a gente vai falar sobre doenças virais, né? Então é uma doença causada por vírus, ele é causado por 4 tipos de vírus, sendo tipo 1, tipo 2, 3 e 4. O tipo 1 é responsável por 98% dos casos. Já o tipo 2, ele vai 2%, o tipo 3 e 4 são extremamente raros. O período de incubação dessa doença se dá em torno de 3 semanas. Quer dizer, quando a gente fala em período de incubação, é o período que a pessoa fica com o vírus guardado e transmitindo, certo? Então, fica por 3 semanas. E, eu posso falar mais? É uma doença que se dá na pele, se caracteriza pela produção de pápulas, então fica assim, as bolinhas, né, as pápulas, que são elevações da pele, umbilicadas com a depressão central, de cor que varia de branco a perolizado, né, translúcido, até o rosa. Em geral, com 2 a 6 milímetros de diâmetro e com base local de implantação e levemente hiperemiado. Então, essas pápulas são múltiplas, elas podem apresentar em poucas, como pode apresentar em múltiplas, né? Muitas. Então, raramente essas lesões são encontradas na mucosa. Em adultos, as vesículas são mais frequentemente encontradas na região genital, devido à natureza sexual da transmissão também, né? Em pacientes portadores de HIV, pode aparecer o aparecimento de lesões gigantes. Por quê? Porque o HIV, quando a pessoa está com vírus do HIV, ele fica com o sistema mais vulnerável. Então, ele também pode adquirir essa doença. Porque você sabe que quem mata não é o HIV, são as doenças oportunistas. E aí, a pessoa com HIV, quando apresenta um molusco contagioso, ela é mais difícil de tratar, né? Porque ele já está com o sistema imunológico muito baixo. Então, a transmissão se dá com contato direto de pessoas infectadas e também através de toalhas e vestimentas, na piscina, né? Em adolescentes e adultos, a localização da lesão na região anogenital sugere transmissão sexual. Então, é a doença também de transmissão sexual. Mais na frente, a gente vai falar das doenças de transmissão sexual e das doenças bacterianas. A cura geralmente é espontânea, embora possa persistir por períodos que vão de 6 meses a 5 anos. Então, é muito longo, né? Então, o tratamento varia conforme a idade do doente, o número de lesões, a localização das lesões e a presença ou não de sinais inflamatórios. Então, também tem a parte paliativa. Então, através das inflamações, pode sugerir, através dos sintomas que pode aparecer no paciente, é que vai fazer o tratamento sintomático. E também temos o tratamento que é a curetagem, que é a retirada dessas lesões, né? Com a tintura de iodo. Temos também um tratamento que pode ser feito com o uso prolongado de uma pomada de lisozima, uma substância anti-inflamatória que provoca uma reação imunológica na pele que estimula a cura das lesões. Outra doença aqui falada hoje é o HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Então, a gente sabe que o HPV, ele tá uma doença, assim, bastante na moda. Por quê? Porque a complicação dele é justamente que ele pode causar o câncer de colo do útero, né? Nas mulheres, mas quem traz o HPV é o agente homem, né? Então, o homem é quem traz o HPV para a mulher. Então, hoje, quando a gente vai fazer a prevenção do HPV, que é feita através das vacinas, né? Tanto toma a mulher de 9 a 14 anos, como o homem de 11 a 14 anos. O HPV são vírus capazes de infectar a pele e mucosa. Existem mais de 100 tipos, né? Mas nós temos somente 4 que vai causar o HPV na mulher. Então, a principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual.
e para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas. Então, ela teve lá a transmissão sexual, teve lá o relacionamento, ficou com o vírus guardado, ela não precisa manifestar sintomas para ficar passando para frente. Basta ela ter outros parceiros e continuar passando esse vírus. Agora, quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a transmissão. Então, a vacina é uma forma de prevenção. A camisinha também, o preservativo masculino ou feminino, também é uma forma de prevenção. Então, na hora das relações sexuais, tem que utilizar o preservativo masculino ou feminino, né? Então, nós temos os 4 tipos de vírus, que é o 6, o 11, o 16, o 18. Então, 70% dos cânceres são causados pelo 16 e o 18 e 90% pelo 6 e o 11, que é chamado também de condiloma genital e papiloma laríngeo. Então, ele também transmite o câncer de garganta pelas vias. Por quê? Porque tem gente que utiliza o ato sexual como o sexo oral, né? O sexo oral, então, ele também passa para a garganta e transmite o câncer também na garganta. Então, o câncer do colo do útero é um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo do útero, que se localiza no fundo da vagina. Essas lesões são chamadas de lesões precursoras. Então, essas lesões só tem como ser visualizadas se fizer o exame de prevenção, o Papa Nicolau, que é a prevenção que a mulher faz anualmente, né? Depois de 2 exames negativos, ela faz a cada 3 anos. Então, a prevenção do câncer do colo do útero se faz anualmente, depois de 2 resultados negativos a cada 3 anos. O tratamento, não há tratamento específico para eliminar o vírus. O tratamento das lesões deve ser individualizado, dependendo da extensão, número e localização. Então, quando a mulher vai fazer a prevenção, que vem lá o NIC, né? NIC 1, que é o tipo, a desorganização dessas células, aí o médico já vai encaminhar pro tratamento. Esse tratamento, dependendo da forma da lesão, do tamanho das lesões, ele vai ser feito uma cauterização. E no estágio 1 e 2 é para fazer a cauterização. No estágio 3, ele passa por 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. No estágio 1 e 2 faz a cauterização. No estágio 3 é preciso fazer a retirada do colo do útero para fazer a correção, né? Por quê? E muitas vezes se tira até o útero todo. Por quê? Porque ali na lesão 3, ele já tá como se fosse a precursão, a lesão precursora do câncer do colo do útero. Então, vai ter que retirar o colo. Então, a partir do NIC 3, que é chamado NIC 3 na prevenção, é obrigado a tirar o colo do útero, pelo menos o colo do útero. Se não, o colo todo, né? Dependendo do tamanho da extensão da lesão. Aí, a forma de vacina é feita a vacina contra o HPV, né? Que ela é feita nas meninas e nos meninos, nos adolescentes, de 11 a 14 anos. Nas mulheres, de 9 a 14. Lembrando que na rede particular ela é feita em 3 doses. Na rede pública é feita em 2 doses. Uma dose e com 6 meses a segunda dose precoce, com 6 meses a segunda dose. Na rede particular é feita uma dose, 2 meses depois a segunda dose e 6 meses a terceira dose. Então, na rede particular são 3 doses. Na rede pública, 2 doses, tá certo? E pessoas com HIV, convivendo com HIV, têm direito à vacina de 9 a 26 anos e são em 3 doses. A próxima doença que acho que a gente vai falar é do HIV. Então, o HIV, ele já tem mais de 30 anos de surgimento. Não existe cura ainda, né? Mas a gente sabe que hoje a pessoa que tem HIV, ela pode conviver muito bem com a doença, tomando as drogas, né? Utilizando as drogas que protegem o sistema imunológico. A gente sabe que o HIV é justamente um vírus que ataca o sistema de defesa, o imunológico das pessoas. Então, a pessoa hoje,
ela pode viver 20, 30, a vida inteira com HIV, e é só tomar as medidas, né, cabíveis, as medidas para evitar passar para outras pessoas, se proteger, né? Então, HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doença. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4 e é alterado o DNA dessa célula, que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS, né? Ele pode ser só ser o portador do vírus, não manifestar sintomas e por ali ficar muito tempo com HIV. Então, há muitos sorotipos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais. Então, tem que ter muito, muito cuidado. Por quê? Porque a única forma de se proteger do HIV é através do preservativo masculino ou feminino. Principalmente o fato de se passar o HIV são relações sexuais desprotegidas. O tratamento, então, após receber o tratamento, o diagnóstico do HIV, o paciente vai marcar uma consulta com um especialista em AIDS, né, no caso, o infectologista, no serviço de assistência especializada. Nessa primeira consulta, o paciente precisa informar a história clínica inicial, tempo de diagnóstico, se já apresentou alguma doença grave, quais são as condições, os hábitos de vida. E é bem provável, na primeira consulta, o médico peça exames como hemograma completo, urina, fezes, glicose, colesterol, triglicerídeos, raio-x do tórax, hepatite tipo B e C, tuberculose, teste de contágio dos linfócitos, né? E o de carga viral. Então, quando ele faz esse apanhado, esse diagnóstico, aí ele vai fazer os exames, né? E aí, a partir daí, vai começar o tratamento com esse paciente. Lembrando que esse paciente deve ser orientado a se proteger e a proteger os outros, né? Porque a gente sabe que o que acontece é que as pessoas não têm aquela conscientização de que está com a doença, elas acham que todo mundo tem que pegar. E não é assim. Tá com a doença, tem que se proteger para não passar mais para ninguém, né? Então, daí, a partir daí, ele vai fazer, depois de diagnosticado, ele vai fazer o acompanhamento médico, onde ele vai procurar esse serviço médico para pegar o medicamento, né? Porque ele vai precisar passar por um acompanhamento mensal. Então, todo medicamento, ele vai ser pego mensalmente, e esse paciente tem que conversar com o profissional, né? Para saber como é que está o seu sistema de defesa. Então, para se ter sucesso no tratamento, é imprescindível esses cuidados. O uso irregular dos antirretrovirais, ele vai dificultar o tratamento do paciente. Então, é importante até ele ser orientado quanto ao tratamento. Esse tratamento, ele vai ter que ser regular. Então, é imprescindível que ele não deixe de tomar o medicamento no tempo adequado. Não deve ser trocado. Deve ser tomado com o consentimento, né, do médico que faz o acompanhamento do soro positivo. Aí evitar, vai ser orientado quanto às infecções oportunistas. Que infecção oportunista? Quem mata não é a AIDS. Quem mata são as infecções que acomete o paciente, né? Que são chamadas infecções oportunistas. Que infecções são essas? Câncer, pneumonia, tuberculose, problemas intestinais, né? Então, esse é quem vai matar o paciente, não a AIDS. Assim, ninguém morre de AIDS. A pessoa morre da doença que acomete a pessoa. Porque ele está com o sistema imunológico muito baixo. Então, o vírus, ele ataca o sistema imunológico. Se ele não tem defesa, como é que ele vai se proteger das doenças, né? Então, essas infecções são infecções recorrentes. Então, quem mata são as infecções, não é a AIDS. A taxa de transmissão das gestantes também
a gente tem que fazer o acompanhamento dessa gestante, justamente quando a gestante vai para a primeira consulta pré-natal, já é solicitado para ela o exame anti-HIV. Então, ela vai ser detectada. E se essa gestante tiver com HIV, não significa que a criança também vai nascer com HIV. Ela vai fazer o tratamento, caso ela dê HIV positivo, ela vai fazer o tratamento antirretroviral. Quando o bebê nascer, o bebê também vai receber o tratamento antirretroviral. E é importante essa criança não ser amamentada. Ela não pode mamar no peito dessa mãe de jeito nenhum, para evitar justamente. E o parto não pode ter parto normal, vai ter que ser cesariano, vai ter que ser interferido, né? Então, ela não vai poder amamentar essa criança. Então, é bem provável que 1% das crianças possam nascer com HIV. Quando acontece alguma criança nascer com HIV, ali foi falha no pré-natal. Então, criança de até 10 anos que aparece com HIV é porque teve falha no pré-natal. Porque se fizer o pré-natal no tempo certo e adequado, ela não vai passar esse HIV para a criança, né? Então, durante a gestação, o trabalho de parto deve ser evitado o recolhimento de sangue do cordão umbilical e de líquido amniótico, além do uso de fórceps, né, que é aquele parto forçado. No parto normal, deve-se evitar o corte cirúrgico feito entre a vagina e o ânus. Lembrando que o parto mais adequado para gestante soropositiva é o parto cesariano. Mas nada que impeça ela ter normal, né? Só que não pode ter ruptura de tecido. Então, ela não pode ter corte de jeito nenhum. A mãe não deve amamentar seu filho depois que o bebê nascer. Então, pois o HIV está presente no leite materno, e se a mulher e o recém-nascido estiverem em boas condições de saúde, podem ser encaminhados para alojamento conjunto. O recém-nascido precisa tomar o AZT, né, que é, no caso, o medicamento, nas primeiras 2 horas de vida, até as próximas 6 semanas. Além disso, a criança precisa fazer acompanhamento em serviços de referência para crianças expostas ao HIV. Então, essa criança não é obrigada a nascer com HIV, tá? Se ela for cuidada bem antes, se ela for se tiver sido feita a prevenção para ela, com certeza essa criança vai nascer saudável. Então, os cuidados com o recém-nascido, então, dá a primeira dose do medicamento oral, né, na sala de parto, logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 2 horas após o nascimento. Fazer exame de sangue completo para acompanhar uma possível anemia, que é a falta de ferro, feita pelo uso do AZT, repetindo após 6 e 16 semanas. Não amamentar e substituir o leite materno por fórmula infantil. Aliás, vai ter que ser substituído por fórmula infantil, tá? Também, a criança exposta, infectada ou não, terá direito a receber a fórmula láctea infantil gratuitamente, pelo menos até completar 6 meses. Então, essa criança vai ficar sob cuidado, né? Então, ela vai receber essa fórmula durante 6 meses, gratuitamente. Ou até 1 ano, né, no caso. A criança deve ter alta na maternidade com consulta marcada em serviço especializado para segmento de crianças expostas ao HIV. A data da primeira consulta não deve ser superior a 30 dias, a partir da data do nascimento. Então, até 1 mês, a criança deve fazer já a primeira consulta. Então, eu vou deixando aqui a aula para vocês, o exercício e a aula escrita, tá bom? Então, muito obrigada e feliz semana a todos.